Questão número 42, o que é isso que a gente tem aqui? É uma inequação, olha aqui, seja S subconjunto dos reais, o conjunto solução da inequação, isso aqui. Podemos afirmar que S... Bom, a gente tem que encontrar o conjunto S, né? Encontrar o conjunto solução dessa inequação. Essa inequação aqui é uma potência, né? Quer dizer, tanto base quanto expoente são funções. E é bom que essa base aqui seja positiva, hein? Porque a gente sabe que a gente não pode elevar números negativos a expoentes irracionais. Não dá certo. Isso dá um complexo. Então, quando você fala função exponencial, tem que ser de base positiva. E isso aqui é positivo. Dá para ver que é positivo, né? Essa base é um trinômio do segundo grau que é sempre positivo. Olha só. x2 mais x mais 1 é um trinômio do segundo grau que tem o delta igual a quanto? B2 menos 4AC, o delta vai dar menos 3. Delta negativo quer dizer que ele nunca muda de sinal. E como o coeficiente de segundo grau é positivo, quer dizer que a concavidade está voltada para cima. Então o gráfico desse trinômio do segundo grau aqui é alguma coisa desse tipo. Tem um A positivo, né? Então, ótimo, ainda bem que é positivo. Então, a gente pode fazer exponencial. E esse expoente aqui? O expoente é outro trinômio do segundo grau, só que ele tem raízes reais aqui, tá? Então, esse trinômio vai poder ser positivo ou negativo. Vamos achar as raízes desse trinômio aqui? 2x2... menos x menos 1. Eu quero que isso aqui seja positivo ou negativo, eu não sei ainda vou ter que analisar esses sinais. Mas só olhando para o trinômio, a gente pode ver que ele pode ser positivo ou negativo, porque ele tem duas raízes reais, o delta dele é positivo. Vamos encontrar as raízes aqui por fatoração. Ó, 2x2, esse menos x aqui, eu vou desmembrar em duas parcelas, tais que a soma seja isso e o produto seja isso. Então, vamos ver. Soma menos 1 e produto menos 2. Então, quem são esses números? Soma menos 1 e produto menos 2, eles são 1 e menos 2. Então, eu vou colocar aqui menos 2x mais x. Pronto, eu desmembrei o menos x nesses dois aqui. Para poder fazer a fatoração, né? E aqui o menos 1. Então, agora a gente pode fazer o agrupamento, juntando esses dois. Isso aqui dá 2x, que multiplica x menos 1. E aqui a gente tem o x menos 1. Podemos agora colocar em evidência de novo, 2x vai ficar 2x mais 1, que multiplica x menos 1. Então, depois de fatorado, esse expoente dá isso aqui. E aqui tem duas raízes. As raízes são 1 e menos meio. Então, esse expoente aqui, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Agora, essa base aqui, a gente viu que ela é sempre positiva. E a única coisa que a gente quer é que esse resultado seja menor do que 1. Menor ou igual a 1. Então, no caso de uma potência, uma base elevada a um expoente, o que vai me dizer se esse resultado vai ser menor que 1 ou maior do que 1 ou igual a 1? Depende desses valores aqui. Vamos chamar essa base aqui de B e esse expoente aqui de A, assim, B elevado a A. E vamos ver as situações possíveis. Você sabe que, por exemplo, 1 elevado a qualquer valor vai dar 1. Da mesma forma, qualquer valor elevado a 0, desde que não seja 0, é 1 também. E o número maior que 1 elevado a um valor positivo é maior do que 1 também. Então, vamos fazer um quadrinho anotando isso aqui. Vamos pegar aqui as bases possíveis. Então, vamos considerar base menor do que 1, base igual a 1 e base maior do que 1. Essas três situações.
E para o expoente, vamos considerar o expoente igual a zero. Então, aqui, A valendo zero. O expoente sendo positivo e o expoente sendo negativo. É isso que vai me dizer se o resultado vai ser maior do que 1 ou menor do que 1. Então, quando a base for 1, o resultado vai ser sempre igual a 1. Não importa qual seja o expoente. Então, para a base igual a 1, esse resultado vai ser 1. Da mesma forma, para expoente igual a zero, você vai ter o resultado 1. Qualquer número elevado a zero é 1, menos o zero, mas aqui a gente não está considerando zero, tá? Essa base aqui é um número que a gente viu, que é uma função do segundo grau com delta negativo. Isso aqui vai dar valores daqui para cima, daqui em diante. Nunca vai dar zero nem negativo. Por isso que eu só estou analisando esses casos aqui. Agora, já esse expoente aqui pode ser zero, né? Então, para esse expoente valendo zero, vamos ter aqui o número elevado a zero dá 1 sempre. Então, isso aqui 1. Claro, o B nunca vai ser zero aqui nesse caso. Agora, faltam esses 4 casos aqui. Olha só, um número maior do que 1 elevado a um valor positivo vai dar o quê, hein? É só você pensar no exemplo. Vamos pegar um número maior que 1. 1,1. Eleva isso aí a um valor positivo. Eleva isso aqui, por exemplo, ao quadrado. Vai dar um número maior do que 1, né? Vai dar 1,21. Se você tiver um número pequenininho assim, por exemplo, 1,1 elevado a 1,1, também vai dar alguma coisa maior do que 1. Não dá pra gente calcular aqui. Teria que usar logaritmo, né? Vai dar maior do que 1. E se você tiver 1,1 elevado a 0,05, por exemplo, isso aqui vai ficar um resultado maior que 1, parece que vai dar próximo de zero, né? Mas olha só, o número elevado a zero dá 1, então na verdade, conforme esse número aqui, esse expoente vai se aproximando de zero, esse resultado se aproxima de 1, e ainda assim a potência vai ser maior que 1. Então, para bases maiores do que 1, o que interessa é, se o expoente é maior que 0, aqui a gente vai ter um resultado maior do que 1. Para bases maiores do que 1. E se você elevar uma base maior que 1 a um expoente negativo, aí você troca o sinal do expoente, joga ele para o denominador, vai ficar 1 sobre alguma coisa maior do que 1, vai ficar um resultado menor do que 1. Aqui a gente tem uma base menor que 1 elevada a um expoente positivo. Imagina assim, 0,5 elevado ao quadrado dá 0,25. Dá um resultado menor ainda, né? Então, se esse aqui já era menor do que 1, elevando ele a um expoente positivo, vai ficar um resultado menor ainda do que 1. Então, aqui nesse caso, vai ser menor do que 1. E aqui nesse caso, com o expoente negativo, você troca o sinal do expoente e joga ele para o denominador, vai ficar maior do que 1 esse resultado. Então isso aqui é o que a gente tem que levar em conta, tomando os valores possíveis para essa base e para esse expoente. Vamos fazer o seguinte, isso aqui é um trinômio do segundo grau, isso aqui é um trinômio do segundo grau. Vamos colocar os gráficos desses dois trinômios do segundo grau juntos. Primeiro vamos colocar aqui a base. Ó, esse é aquele que tem o delta negativo, vai ser sempre maior do que 0, né? Então, concavidade voltada para cima, basta encontrar o vértice e fazer uma parábola voltada para cima. Quem é o vértice dessa parábola aqui? O vértice, o x do vértice é menos b sobre 2a, que no caso vai ficar menos 1 sobre 2, que é menos 1 meio. Então, menos 1 meio. Vamos marcar aqui. Aqui, menos 1. Aqui, menos meio. E aqui, mais 1. Que eu vou precisar do mais 1 por causa desse aqui. Então, aqui é menos 1. Aqui é 1. Aqui é menos meio.
Então, é o x do vértice dessa parábola aqui. E quem é o y do vértice? Você pode colocar o y do vértice sendo menos delta sobre 4a, né? Isso aqui é a fórmula do y do vértice. Ou então você pega o valor do x e joga na fórmula da parábola. Isso aqui vai dar 3/4. Então, para x é igual a meio, o y vai ser 3/4. Vamos colocar aqui, então, 1. O 3/4 estaria aqui, 3/4. Pronto, então esse aqui é o vértice da parábola. Agora, tem esses outros dois pontos aqui que pertencem à parábola. Para x é igual a 0, o y vai dar 1. Então, esse aqui. E para x é igual a menos 1, é o simétrico, né? Para x é igual a menos 1, isso aqui vai ficar 1 menos 1 mais 1. Vai dar 1 também. Portanto, a nossa parábola vai passar aqui assim, ó. Isso aqui é o B, é a base dessa potência aí. Ela assume apenas valores positivos, né? Tem uma faixa de valores aqui que vai dar um resultado maior do que 1, que interessa pra gente aqui nesse quadrinho, e resultados menores do que 1. E os resultados iguais a 1. Eu marquei todos eles aí. Agora o expoente. Esse expoente a gente viu que tem quais raízes? Olha aqui, ó, as raízes desse trinômio do segundo grau são 1 e menos meio. Então, 1 e menos meio. O vértice está por aqui. O x do vértice vai dar 1/4. Aqui vai dar um valor negativo que não interessa pra gente, tá? Não vamos ter que fazer nenhuma conta com isso aqui, não. O que interessa é saber quando é que o A, que é o expoente aqui, é positivo ou é negativo. Isso aqui já está mostrando. Basta conhecer as raízes, né? Então, vamos marcar aqui o gráfico desse trinômio do segundo grau. Parábola tem... A função tem essa raiz, tem essa raiz, tem esse vértice. Então, ela passa aqui. Pronto. E o que interessa pra gente é isso aqui. Saber quando é que o B é maior ou menor do que 1 e saber quando é que o A é maior ou menor do que 0. Vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui pontos de fronteira para essa tabela, né? Quais são os pontos de fronteira? Ó, a gente tem uma fronteira aqui, nesse ponto, x igual a menos 1. Por quê? Porque o B vale 1 para esse x. Aqui também é um ponto de fronteira, porque o A vale 0 para esse x. Aqui outro ponto de fronteira, porque o B vale 1. E aqui outro ponto de fronteira, porque aqui o A está valendo 0. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma reta bem aqui em cima, que vai ficar fácil de ver. Vou marcar essas fronteiras todas e esses intervalos de solução aqui em cima dessa reta. Então, quais são as fronteiras que me interessam? X é igual a menos 1, que já está marcado aqui. X é igual a menos meio, vamos marcar aqui, menos meio. X é igual a 0, que está aqui. E aqui tem x é igual a 1. Então, nesses pontos de fronteira, temos aqui 1, 2, 3, 4. Olha só o que vai acontecer com a potência. Aqui nesse ponto, nós vamos ter 1 elevado a um número positivo. E 1 elevado a um número positivo dá 1. Então, aqui vamos marcar valor 1. Aqui nós temos um número positivo, que é 3/4, que está elevado a 0. O número positivo elevado a 0 dá 1. Aqui nós temos 1 elevado a um valor negativo, que dá 1 também. E aqui nós temos um número positivo, que é o valor de B, elevado a 0, dá 1 também. Então, todos esses valores de x aqui pertencem à solução, que a gente quer que isso aqui seja menor ou igual a 1. Então, esse x serve, esse x serve, esse x e esse x. Agora, tem os intervalos, tem essas regiões aqui. Essa região, essa região, essa região, essa e essa. Quais são as regiões que me interessam? São aquelas que fazem com que essa potência seja menor do que 1. Então vamos analisar
Olha só. Aqui nós temos, nesse intervalo, um número maior do que 1 elevado a um valor positivo. Isso aqui vai dar maior do que 1? Não. Um número maior do que 1 elevado a um valor positivo dá maior do que 1. Eu não quero maior do que 1, eu quero menor do que 1. Então esse intervalo aqui não interessa. Não pertence à solução. Esse intervalo aqui de entre esses valores, menos 1 até menos meio. Aqui nesse intervalo nós temos o B menor do que 1 e temos o A positivo. Então, B menor que 1 e A positivo, olha o que acontece. A potência vai dar menor do que 1. Então, esse intervalo aqui interessa pra gente, de menos 1 até menos 1 meio. Vou marcar ele aqui também. Aqui nesse próximo intervalo, ó, nesse intervalo que é entre menos meio e 0, nós temos a base abaixo de 1 e o expoente negativo. Base menor do que 1 e expoente negativo. Olha o que acontece. Base menor do que 1 e expoente negativo, o resultado vai dar maior do que 1. Não me interessa isso. Não pertence à solução da inequação. O próximo intervalo é esse todo aqui, entre 0 e 1. Nesse intervalo, a gente tem a base maior do que 1 e o expoente negativo. Então, base maior do que 1 e expoente negativo. Olha aqui o resultado do que dá essa potência. Vai dar um resultado menor do que 1. Então, para toda essa faixa aqui, entre 0 e 1, a gente vai ter valores que satisfazem a inequação. Então, para valores de x entre 0 e 1. E aqui, esse intervalo aqui de 1 até infinito não vai interessar para a gente, porque nós vamos ter aqui a base maior do que 1 e o expoente positivo. Base maior do que 1 e expoente positivo vai dar um resultado maior do que 1. Não interessa para a gente. A gente quer menor do que 1. Menor ou igual a 1, né? Então, a solução são esses dois intervalos aqui, sendo que são intervalos fechados, porque esses pontos de fronteira servem. Então, o que vai dar essa solução? Vai ser esse intervalo aqui fechado, de menos 1 até menos meio, união com esse outro intervalo aqui, também fechado, que vai de 0 até 1. De 0 até 1. E onde é que está isso aqui nas respostas? Olha aqui. De menos 1 a menos meio, união com 0 a 1. Todo mundo fechado aqui. Então, a resposta correta é a letra D, de delta.